Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula anterior, nós basicamente vimos que a rede Bitcoin ela é uma rede independente da rede de um banco como o do Itaú. A rede Bitcoin segue as suas regras próprias em relação, por exemplo, ao processo de validação das transações. Então, caso o banco pretenda interagir de alguma forma com a rede Bitcoin, ele terá que seguir as regras aqui estabelecidas, ou seja, ele está subordinado a esta nova rede. Isso não acontece em relação às transações, aos ativos digitais que o banco realiza a custódia. Então, todo ativo digital que o banco de fato realiza a custódia, ele está sob o poder do banco. Para que haja uma transferência desse ativo entre clientes do banco, por exemplo, o banco vai precisar autorizar. Essas pessoas elas terão que seguir requisitos estipulados pelo banco, vamos dizer assim, pelo protocolo, né, do banco. Então é muito importante você sempre entender isso, que uma coisa é a rede Bitcoin, a rede dos criptoativos de forma geral. Outra coisa é a rede do banco, a não ser que o banco crie uma nova rede controlada por ele, aí é outra questão. Aí você vai ter basicamente o mesmo sistema, apenas com, eventualmente, essa nova rede pode ter uma estrutura de dados como a blockchain, mas isso não muda em nada a questão sobre o poder efetivo para validar as transações e para efetivamente custodiar os ativos relacionados a elas. Bem, isso aqui já deveria demonstrar de plano que é impossível que o banco realize a custódia de Bitcoin, justamente porque o Bitcoin nunca sai da rede Bitcoin. Então o Bitcoin sempre está sendo custodiado pela rede Bitcoin, nunca pelo banco. E para que isso fique mais claro, nós vamos começar agora a dissecar os elementos envolvidos em uma transação. Vamos começar pelo sistema tradicional. Como que acontece uma transação num sistema tradicional? Uma transação relativa a ativos, ainda que digitais, custodiados efetivamente pelo banco. Como que se dá isso? Vamos extrair características muito importantes desse processo. O primeiro, nós temos pessoas. Este é um sistema baseado na pessoalidade. Guarde esta palavra que ela é muito importante, principalmente para questões jurídicas. Pessoalidade. Eu tenho, por exemplo, Alice e tenho Bob. Eu tenho, obviamente, o valor a ser transferido. Uma quantidade. Né? No caso, eu posso, se for aqui no Brasil, eu posso pensar que é o real. Então, está havendo a transferência de R$ 1. Bem, o real ele pode ser físico, mas a maior parte do dinheiro em circulação está no formato escritural, está em formato digital, armazenado efetivamente nos sistemas internos do banco. Então, é completamente possível nós falarmos que o banco ele detém a custódia da moeda escritural, imaginando que Alice tenha feito um depósito nesta instituição financeira. E caso Alice pretenda fazer essa transferência para Bob, por exemplo, imaginando que Bob possui uma conta nesta mesma instituição financeira, o que o banco fará? O banco fará basicamente um débito em relação ao valor possuído por Alice e um crédito para Bob. Tudo isso será controlado pelo banco. Nós não temos como entrar aqui a fundo em relação à questão da moeda escritural, porque na verdade a moeda escritural é um tipo de crédito também. Tem uma outra aula, acredito que eu falei sobre a Drex, que eu detalho um pouco, mas esse processo de criação da moeda escritural, nós até vamos falar um pouco em uma outra aula, mas você também acha isso muito fácil no YouTube, porque ela é uma matéria que você estuda na faculdade de economia, em teoria monetária. Perfeito? Mas nós podemos aqui, para simplificar, simplesmente imaginar que Alice tem lá R$ 5
em um banco relacionada, né, a ela em algum banco de dados, e caso ela queira fazer uma transferência, né, para Bob, então o banco ele vai fazer o débito e o crédito. Então, primeiro, relação de pessoalidade. Eu sempre tenho um sujeito bem identificado com CPF, com RG, que efetivamente está fazendo uma transferência. O ativo digital ele está armazenado nos servidores do banco e é o banco que vai fazer efetivamente este ajuste, o ajuste do débito e do crédito, certo? Será que com o Bitcoin acontece dessa forma? Obviamente que não, porque a ideia de criação do Bitcoin é justamente eliminar o sujeito responsável por fazer todo esse processo de validação e custódia também. Porque quando eu tenho um sujeito fazendo a custódia do recurso, por exemplo, no caso, então eu preciso confiar que esse sujeito fará essa custódia de forma adequada. Esse sujeito ele é muito bem especificado também. Veja que o sistema, a questão da pessoalidade do sistema tradicional, do sistema centralizado. Tanto o indivíduo que possui recurso é identificado, mas também o sujeito que faz a validação é identificado porque eu preciso confiar nele. E o Bitcoin? Bem, o Bitcoin, eu vou sair daqui e eu vou para cá. Porque aqui eu tenho uma transação em um formato mais fácil para leitura, que é o formato JSON. E você vê o que aqui? Bem, o que você vê aqui são números e números e mais números. Em nenhum lugar você vai ver, por exemplo, na rede Bitcoin, algum banco de dados dizendo esse valor pertence a Alice e esse valor pertence a Bob. Você também não vai ver nenhuma instituição sendo responsável por fazer um débito e um crédito. Porque se eu tiver essa instituição, o que acontece? Eu vou precisar então confiar nela. Se eu quiser delegar esse trabalho para um sujeito específico. Por outro lado, se eu identificar as pessoas que estão realizando essa transação, como essas informações elas ficam públicas, elas são publicadas, nós não falamos ainda sobre isso, mas o fato é que essa é verdade, elas são publicadas, ficam registradas. Aí todo mundo iria saber o que acontece na rede Bitcoin. Se, por exemplo, Alice transferir 5 Bitcoin para Bob, então todo mundo vai saber. Pense lá, se Alice for muito rico, o sequestrador vai saber que ela fez uma transferência para Bob. Aí ele vai sequestrar Bob, ou seja, pode acontecer uma série de questões. Então, esse sistema que nós estamos falando aqui, ele vai ter qual característica? Diferente do sistema anterior. Primeira característica, impessoalidade. Impessoalidade, fundamental, por quê? Porque do contrário eu acabo com a privacidade, certo? Eu vou ter um controle global, público, sobre os recursos do indivíduo. Pense como isso é complicado e tem gente que quer implantar isso. Usar blockchain, né, para fazer esse tipo de coisa, imagine. Não faz sentido. Então, por isso que o sistema ele é baseado então na impessoalidade. Muitos falam na anonimização. É uma condição fundamental para o sistema, embora sejam utilizados pseudônimos. Né? Não temos como entrar aqui na discussão se é anônimo, se é pseudônimo. Essa discussão é irrelevante aqui porque nós estamos falando nesse momento. Desde que eu pressuponha que eu não tenha como identificar o sujeito responsável, por exemplo, por essa transação. Se eu posso identificar o sujeito responsável por essa transação, então isso é um problema gravíssimo para o sistema e essa tecnologia ela passa a ser uma tecnologia prejudicial aos direitos fundamentais dos indivíduos, certo? Bem, se eu não posso então identificar as pessoas, o valor efetivamente eu consigo identificar. E o valor está aqui, ó. Campo Velho. Ó. Bitcoin efetivamente é isso aqui, ó. É esse número.
certo? Quando nós vimos lá Alice transferindo R$1 para o Bob, o que é uma transação? Duas pessoas transferindo o quê? R$1. Aqui nós temos uma transação, os dados de uma transação, e o que está sendo transferido? O valor aqui. Ó. Este valor aqui, ó, é o Bitcoin. Este valor aqui nunca sai da rede Bitcoin. Tá? Eu não tenho como tirar este valor da rede Bitcoin. Eu não tenho como converter esse valor, como aconteceria, por exemplo, no caso real, eu consigo, né, transferir a moeda escritural, eventualmente em moeda física. Tá? Esse valor não, ele fica sempre na rede Bitcoin, custodiado pela rede Bitcoin. Então agora, como eu não tenho aquele sistema de banco de dados que vai fazer essa relação, que vai fazer o débito, o crédito, eu preciso ter alguma forma de permitir que a validação das transações seja realizada. Uma forma que não dependa de um terceiro, do intermediário. E a forma está neste código aqui, por exemplo. Aqui eu tenho, por exemplo, as condições de validação da transação. Estão especificamente aqui no SIG-Script. Esse é um tipo de transação que não é mais utilizada. Tá? Há várias formas de transação na rede Bitcoin. Essa aqui é a Pay to Public Key Hash. Então nós temos aqui no caso um campo que é o Public Key Script, que é importante, e temos esse outro campo aqui que é o SIG-Script. Basicamente será os nós, né, que são os computadores responsáveis por validar as transações, basicamente eles vão executar algo que nós podemos chamar de um smart contract. Tá? Vamos ver isso um pouco melhor na próxima aula. E executando o smart contract, seguindo as instruções que basicamente estão aqui, ó. Isto aqui é um smart contract. Tá? Vamos ver isso melhor na próxima aula. Então, na medida que ele executa isso, ele faz uma alteração na rede. Simples. Não há uma transferência de Alice para Bob porque há uma impessoalidade reinante no sistema. Eu simplesmente tenho a criação tecnicamente de algo chamado de UTX, Unspent Transaction Output. Apenas isso que acontece no âmbito do Bitcoin. Certo? Então, ou seja, nós já entendemos claramente que não há custódia de Bitcoin. Mas aí você deve estar perguntando assim, mas o banco ele fala que ele faz a custódia da chave privada. Bem, na próxima aula nós vamos entender esse processo de validação das transações, porque eu vou me comportar como se eu fosse um nó. E eu vou fazer essa combinação entre o SIG-Script e o Public Key Script, passo a passo, como se isso é executado por software, mas eu vou fazer passo a passo, vou decodificar isso aqui, esses números, para que você entenda bem como que esse processo funciona. E aí você vai então entender melhor como que o Bitcoin consegue, a rede consegue validar uma transação sem ter esse sistema de banco de dados, sem ter essa questão da pessoalidade. Veja que isso funciona de uma forma muito mais interessante. Certo? Então, deve estar claro já que o Bitcoin efetivamente é este valor aqui. Quando nós pensamos em transação, o valor efetivamente é esse. As condições de validação da transação estão nesses dados, onde eu tenho outras informações que me permitem que o sistema seja capaz de verificar se a transação, se a criação desse UTXO está adequada. É difícil pensar desse modo? Sim. Por que é difícil? Porque essa é uma questão totalmente inovadora. Não há nada parecido que eu possa relacionar esse modelo, por exemplo, com algum outro tipo. É uma outra forma de pensar. Então, se isso não estiver muito bem claro, você acaba tendo uma série de problemas. E, infelizmente, parece que grande parte aí das pessoas, muitos já trabalhando com blockchain, não conseguem entender esses detalhes. E aí, muitos projetos têm começado
não dão certo e as pessoas acham que o problema é a tecnologia, a blockchain que não presta. Não é o blockchain que não presta, não é o sistema que não presta, é as pessoas que não sabem utilizar esse sistema, não sabem como utilizar esse sistema. Porque veja que o que nós vimos lá na aula anterior, voltando para cá, né? Você gosta, sempre importante frisar, ó. Uma coisa é eu trabalhar no contexto de uma única rede. A outra coisa é eu trabalhar no contexto de uma rede completamente diversa. E a outra coisa é eu tentar fazer uma integração entre dois sistemas que funcionam de forma completamente diversa. Se isso não for muito bem pensado, a chance de fracasso é gigantesca. Por isso que é tão importante a gente repisar cada um desses conceitos. Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos entender de fato como se dá o processo, como que a rede faz, executa aquela sequência estranha de números, de modo a proporcionar o quê? Uma transferência de Bitcoin de Alice para Bob? Não, não existe Alice e Bob na rede Bitcoin. A rede Bitcoin é impessoal. O que existe é a criação simplesmente de um UTXO. Perfeito? Na próxima aula, continuamos.